E aí, meu bom, tudo certinho? Como é que tá essa vida? Como é que foi a semana, cara? Eu estou ótimo. Essa semana, cara, essa semana eu ganhei uma boina nova, cara. Pera aí, deixa eu te mostrar aqui, cara. Eu tenho essa aqui, que vocês já me viram aqui, ó. tá? Que ela é mais simplesinha, tá? Não tem marca dentro nem nada. Mas, tipo, ela tem aqui o cavalo crioulo aqui, ó, tá vendo? Não sei se vai aparecer no vídeo, tá? Símbolo do cavalo crioulo. Isso aqui é um cavalo, tá? Ganhei outra aqui, cara. Essa aqui que eu ganhei, bicho, ela é bem maior que a que eu tinha, né? Ó, deixa eu te mostrar a que eu usava tradicionalmente, é essa aqui, né? Pô, eu acho boa pra caralho essa aqui. Eu acho muito boa a cor dessa boina aqui. Agora eu ganhei esta aqui, ó, que diz aqui, ó, da marca, tem até marca, ó, bicho. Não, tu não vai conseguir ler, mas diz Pátria Pampa, tá? Que é uma boina assim, cara, muito da hora, cara. Muito respeitável aqui, ó. Olha o tamanho dessa boina aqui, cara. Tu pode deixar, tipo, tanto assim pra cima aqui, ó. E mesmo tu pode deixar ela meio pro lado aqui. Pô, bacana, cara. Gostei dessa boina, cara. Não, ela não é tão. Ela é mais grande, né? E azul escuro e tal. Agora, às vezes os caras me perguntam assim: ah, por que essas boinas aí, cara? Porque, cara, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, tá? Não é interiorzão, mas é uma cidade meio no interior do Rio Grande do Sul. Faz sentido tu usar umas coisas assim, tá? Então, se você sai na rua, você encontra os caras com boina e tal. É normal, tá? Eu tô falando isso porque às vezes eu fico pensando nos meus ouvintes, tá? Você que não tem canal no YouTube, talvez você não pense sobre isso. Mas eu penso, cara, eu fico imaginando como é que é os meus ouvintes, né? Eu penso, como é que é esse ouvinte? E eu sempre imagino o ouvinte, eu imagino o ouvinte médio. Sabe como é que eu imagino o ouvinte médio? Eu imagino o ouvinte médio meio. Eu imagino o ouvinte médio assim, totalmente fardado, assim, vestido de Peaky Blinders, tá ligado? O Peaky Blinders, o cara lá que é frio e calculista. Você é frio e calculista como o Peaky Blinders. Eu imagino o ouvinte, cara, vestido de Peaky Blinders, ouvindo o Nova Vertente, ou ouvindo lá o meu canal. Eu imagino ele ouvindo vestido de Peaky Blinders, tá? Pegando um ônibus no centro de São Paulo. O cara tá passando em São Paulo, se segurando assim no corrimão dos ônibus, assim, vestidão assim de Peaky Blinders, assim, serião, entendeu? Sério, indo trabalhar lá pra. Né? Um cara serião ali, né? Peaky Blinders, não, eu sou Peaky Blinders. Eu sou frio e calculista, cara. Eu sou um Peaky Blinders. Sou um Peaky Blinders. Né? E são Peaky Blinders. Daí passa assim, dele olha pro lado, né? Eu imagino o ouvinte assim, né? Não, eu sou Peaky Blinders, eu sou Peaky Blinders. Ele olha pro lado assim, tá uma senhora, uma diarista, que tá indo trabalhar. Um ser humano comum, tá ligado? Um ser humano comum. Ela olha assim, uma cara meio desconfiada, assim, que é isso, cara? Sabe o ser humano que ele não fica na internet o dia inteiro, que o ser humano vive uma vida assim normal, assim, que o cara, pô, vai trabalhar, não sei o quê. Ela pega o ônibus, cara, e encontra o ouvinte do canal aqui, fardado de Peaky Blinders, boina Peaky Blinders, luva de Peaky Blinders, casaco de Peaky Blinders, né? O cara full Peaky Blinders. Entra dentro do ônibus, cara. Eu imagino as outras pessoas tudo olhando assim. Que é isso, cara? Que roupa é essa, cara? Que cara estranho, cara. E você, ouvinte, cara, você vai olhar e vai dizer o seguinte: não, mas isso aí, eles estão com inveja porque eles não são tão frios e calculistas quanto eu sou. Tá? E meio que vocês, cara, o ouvinte, vocês estragaram esse negócio de boina, cara. Eu sempre usei boina, cara. Mas assim, eu uso boina porque eu sou um cara do interior do Rio Grande do Sul. Então tem um contexto que me permite usar boina sem que as pessoas me olhem estranho, tá? Agora o maluco põe uma boina lá no centro de São Paulo, o cara tá lá e full pick blinder, assim, não, sou frio e calculista. Eu sou frio e calculista.
Daí não dá, né, bicho? Foda, cara. Foda isso daí, cara. Tem uma coisa que eu ia falar também, que é o seguinte, meu querido ouvinte Peaky Blinders, que deve estar no ônibus agora, serião, indo pro trabalho, entendeu? Mais um, né? Porque é bem coisa de Peaky Blinders mesmo, né? Você ser um assalariado aí trabalhar, né? Você se submeter ao salário mínimo é uma coisa de Peaky Blinders, né? O cara que é Peaky Blinders, realmente ele é um, ele né? No seriado de Peaky Blinders, o cara do Peaky Blinders, ele era um, né? É bem isso, né? Tá certinho aí, né? E, na verdade, o negócio do Peaky Blinders é o contrário de ser um assalariado mínimo, né? É de você ter a atitude pra ir além disso, né? Mas o ouvinte, ele não tem a atitude, mas o ouvinte, ele pelo menos ele tem a estética do Peaky Blinders. Então, tô muito orgulhoso aí do ouvinte aí, Peaky Blinders, tá? Um abraço pra você. Ai, ai, cara. O que eu ia falar? Cheguei até a me perder aqui. Ah, tá, eu lembrei. O que eu ia falar é o seguinte, olha, esses últimos episódios aqui do que eu postei sobre sociedades abertas, tá? A galera não curtiu muito, tá? Não curtiu muito no sentido de que não teve tanta visualização e tal. E eu acho que no fim das contas, eu acho que como é que eu vou dizer? Olha só, a minha luta, não dá pra falar minha luta, fica meio esquisito. O meu empenho, tá, é tentar fazer um conteúdo filosófico de uma maneira palatável, de uma maneira não tão pesada assim que vai dar uma paulada na cabeça do ouvinte. Só que é difícil, né? Você tem que moderar ali, tentar falar a coisa do. E eu acho que nesses dois últimos episódios eu fui muito técnico nas coisas que eu falei, daí o ouvinte deve ter, tipo, sabe, o ouvinte já deve ter o cara lá, o Peaky Blinder, já deve ter mudado. Ah, vou ouvir alguma coisa mais leve. Né? Então, é, dito isso, né, eu vou continuar aqui, cara, mas esse aqui é o último episódio, tá? Como essa série não fez muito sucesso, tá? A gente vai seguir adiante, eu vou falar sobre outras coisas aqui, tá? Mas eu preciso terminar essa série aqui, cara, que é uns apontamentos que eu tenho aqui, que são bem interessantes, tá? Eu ia falar sobre o Nietzsche hoje, mas daí eu acabei desistindo de falar sobre o Nietzsche, porque o Nietzsche ele é a fundamentação teórica do Partido N, tá? Ele é a fundamentação teórica do negócio lá, tá? E quem dizia isso era inclusive os caras do Partido N. Né? Então o Nietzsche era o cabeça-chave lá do negócio. E ele tinha críticas também, não diretas ao modelo de sociedade aberta, mas ele tinha críticas ao mundo liberal. Tá? Principalmente a uma religião aí. Né? Então ele tinha uma crítica muito grande a uma religião, que ele diz que é uma religião que é a base de outra religião, que é o catolicismo, que é uma religião que prega a não-vida, que prega a fraqueza e um monte de coisa lá, que não vou falar aqui na plataforma, porque a plataforma é meio sensível com esse tipo de conteúdo. Né? E isso vai daquilo que eu falei sobre o conhecimento. Nem tudo que tu sabe, tu deve e tu pode falar. Mas é isso, né? Então deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui. Pra gente começar logo aqui, cara. Que eu já falei 9 minutos e pouco. A relação entre moral e economia. Tá? No final nessa série que eu falei sobre sociedades abertas, eu falei sobre um filósofo chamado Henry Bergson. Tá? E depois eu falei sobre um outro filósofo chamado Karl Popper, o Sir Karl Popper. E o discípulo dele, o senhor George Schwartz, que tem outro que mudou de nome e tal, e o Soros, tá? Eu falei uma coisa sobre o Soros, que é uma relação muito interessante filosófica, que o Soros, ele entende uma coisa que os outros liberais eles não entenderam. Tá? Então o Soros, ele tem todo um mérito dele, tá? Por ele ter compreendido uma coisa que quase ninguém compreende, que é uma relação entre a moral e a economia. Aí eu falei de uma maneira bem superficial no episódio passado sobre isso, tá? Em resumo, assim, para deixar bem leve assim para tu entender, tá? Toda e qualquer relação econômica, ela só existe por causa de uma relação moral.
tá? Porque a relação moral permite que a relação econômica exista. Vou te dar um exemplo, que é o mesmo exemplo que eu dei no episódio passado. Por que não há grande comércio de bebidas alcoólicas no Oriente Médio? Porque não há demanda de bebidas alcoólicas no Oriente Médio. Tá? Agora, o que faz com que não haja demanda por bebidas alcoólicas no Oriente Médio? Tá? E... me lembrei de um... Eu me lembrei de uma entrevista que eu vi, cara, tava vendo um programa de futebol, daí tava o Vampeta. Aí o Vampeta, um jogador aí, o cara, chinelagem total, né, o Vampeta. O Vampeta é muito chinelo, cara. E o Vampeta, cara, ele foi, ele foi jogar nesses países árabes e não podia tomar álcool. E o Vampeta, ele curtia tomar uns traguinhos, né? E o Vampeta, cara, arrumou um esquema lá com os caras que eles estavam fazendo bebida alcoólica dentro do hotel do Vampeta. E acho que o Vampeta tomou umas ali, ficou muito louco e os árabes ficaram, não, pera aí, esse cara aqui não tá normal, esse cara aqui tá com um cara que tá ingerindo bebida alcoólica. E os caras, bicho, descobriram o Vampeta com bebida alcoólica no hotel, cara. O Vampeta quase foi preso e quase foi expulso. Os caras tiveram que interceder lá com o Sheik que tinha contratado o Vampeta pro Sheik lá resolver com os outros Sheik lá que cuidavam do hotel. Por causa de bebida alcoólica, bicho. Eu falei assim, caralho, maluco, você é muito burro, cara. Você tá num país que diz não pode tal coisa. O que você faz? Você vai falar e faz a tal coisa que não pode fazer, cara. Se tu tá num país e tem regras no país, cara, você siga as regras do país, cara. Não vai... Entendeu? Não vai... Ai, cara. Que merda, né, cara? Bom, mas enfim, voltando. Isso aí é só uma história que me veio na cabeça. E não há, então, demanda por bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a pauta cultural do mundo árabe não permite que exista um comércio de bebidas alcoólicas. Tá? Então, assim, a pauta econômica, ela depende da pauta moral. E isso vale tanto para o álcool quanto para certos alimentos, como, por exemplo, os indianos não comem gado, tem uma civilização que acho que não come porco, que acho que é os árabes também, eu não me lembro, né? O próprio modo que tu se alimenta, ele tá ligado com uma questão de moralidade. Tá? Então, assim, as pautas econômicas, elas são, geralmente, acho que não, quase sempre, elas são, acho que sempre, eu diria até, em um nível mais profundo, absoluto, sempre. Tá? Elas estão sempre subordinadas a pautas morais. Né? Então, a moralidade, ela define muitas vezes as pautas econômicas, tá bom? E aí a gente chega numa questão que acho que talvez agora você, ouvinte, já tenha entendido, que é uma questão que eu levantei quando eu estava falando sobre no segundo episódio sobre sociedades abertas, de por que grandes corporações investem tanto dinheiro em pautas que a maioria das pessoas não concorda. Tu já notou isso, cara? Tá uma ventania aqui, bicho. Eu tô aqui essa semana aqui no Rio Grande do Sul, cara, já começou a baixar as temperaturas pra zero. Em uns lugares já deu negativo, que é pra terminar de matar o sujeito de frio, né? E tô com medo até que caia aqui tudo, bicho. Tá ventando aqui uns ventos meio fortes. Mas o que eu tava falando, né? Olha, tem grandes corporações e essas grandes corporações, elas investem muito dinheiro em pautas morais que a maioria das pessoas não concorda. Né? Então, você liga a TV lá na Globo e tá passando a Maju falando sobre diversidade. Você liga o Fantástico, tá lá a Patrícia Poeta falando sobre questões envolvendo representatividade trans. Tu liga a Globo News, tá lá o Guga Chakra falando sobre direitos humanos, né? Sobre violações de direitos humanos na Síria e tal. Você vê grandes empresas dessas de aplicativos, né, que patrocinavam o Monark, por exemplo, dizendo que tentando te fazer pensar que você, brasileiro, é um cara racista, que você vive em um país muito racista, apesar do Brasil ser um dos países fora da África, né, um dos países menos racistas do mundo, tá? Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Por que isso, cara?
Por que eles vão te passar uma pauta moral que a maioria das pessoas não concorda? A maioria das pessoas liga a TV e é xingado de racista, de preconceituoso ou os aplicativos, sabe? Por que isso, cara? Né? E a minha resposta é a seguinte, cara. Existe um interesse econômico das pessoas que controlam o sistema, tá? Que esse tipo de pauta seja passada na cabeça das pessoas. Tá? Então é importante que uma pauta moral seja enfiada dentro da tua cabeça. Tá? E todo esse mecanismo de mídia que existe, ele existe para isso, para te fazer aceitar esse tipo de pauta. E a gente volta pro negócio que eu falei do Bergson. Tá? Esse tipo de pauta é uma pauta antinatural. É uma pauta que naturalmente o humano não aceitaria e naturalmente o humano rejeitaria. Tá? Então, para essa pauta entrar na tua cabeça, é preciso que seja martelada por mecanismos de mídia o tempo inteiro, sem parar. Tá? Então é por isso que grandes corporações, elas empurram essa agenda moral na tua cabeça. Tá? Mas por que elas fazem isso, né? Por que eles te colocam uma pauta antinatural na tua cabeça, na cabeça dos teus filhos, na cabeça dos teus amigos, na cabeça dos teus colegas de trabalho, na cabeça do próximo, do humano, no sentido do próximo, né? O irmão próximo? É porque o modelo filosófico, né, de sociedade aberta, ele depende de uma pauta moral aberta. E que a gente volta para aquilo que eu falei da relação entre economia e moral. Tá? Se você não tiver essa pauta moral aberta que eles estão te empurrando na tua cabeça, o que vai acontecer é que a pauta econômica vai acabar. Porque ela depende da pauta moral. Então, quando você faz uma pauta moral da sociedade aberta, tá? Você cria uma coisa chamada direitos humanos. Tá? E que eu vou falar com uma calma, bem tranquila, porque isso aí dá um problema se você falar de um modo não muito claro, tá? Não é que eu sou contra os direitos humanos, tá? O que eu tô querendo te dizer é que eu vejo os direitos humanos como algo que interessa a grandes corporações, tá? Nesse sentido, tá? E o que acontece? Os direitos humanos, quando tinha um cara que falava bastante disso sobre, que é um filósofo francês chamado Sorel, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Tá, assim, ó. Esses direitos humanos, tá, que é uma pauta moral da sociedade aberta, que é empurrado na tua cabeça por grandes corporações, diversidade e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Essa pauta moral, ela vai gerar grupos minoritários. E ela vai gerar uma proteção aos grupos minoritários. Tá? E esses grupos minoritários, eles vão fazer uma coisa que é comum já desde a prática do Império Romano, que é o dividir para governar. Então é divide et impera, algo assim. Então esses grupos minoritários, o que eles vão fazer? Eles vão atuar dentro do tecido social de um país e vão fragmentar o país e vão dividir o país em grupos. Tá? E esses grupos, através desses grupos, eles vão ter um conflito. E esse conflito, ele é muito importante, por quê? Porque enquanto as pessoas estiverem em conflito, tá? As pessoas, elas não vão se unir e elas não vão se rebelar contra as pessoas que controlam todo o sistema. Tá? Então é importante que existam grupos minoritários dentro da sociedade aberta, porque esses grupos minoritários, eles têm a função de dividir a sociedade civil. Tá? E quem que comanda isso, cara? Na minha opinião, tá? Eu não sei se é exatamente isso, mas eu acho que quem comanda essas coisas todas, cara, são os burgueses, num sentido geral, tá? Tô usando burguês porque é um termo mais palatável e que tu entende mais ou menos, tá? São os burgueses, tá? São as grandes famílias dinásticas que existem desde de muito tempo e as sociedades secretas iluministas, tá? Que isso é um processo que começou em 1789 e que veio vindo até os dias de hoje. E isso não é teoria da conspiração, isso são coisas que existem, tá? O que existe de conspiração é uma conspiração para que você não acredite que conspirações existam, tá? Mas existe, tá? Isso aí historicamente existe, muito bem documentado, isso aí não é um delírio, não, tipo assim, a Black Hand é uma sociedade secreta que existiu, todo mundo sabe disso, tá? Os Illuminatis também sempre existiram, os maçons também sempre existiram, tá?
Então não é um delírio conspiratório que, meu Deus, isso existe, tá? Você pode aceitar ou não que isso exista, tá? Mas que existe, isso existe. E essas pessoas, cara, eles controlam o dinheiro do mundo, tá? Eles são os donos do dinheiro, tá? E para eles continuarem sendo donos do dinheiro, eles precisam que tu não questione a propriedade deles sobre o dinheiro, tá? E o modo que eles fazem para você não questionar isso é te manter ocupado, tá? Discutindo e brigando entre si, né? A gente vê isso do modo bem mais recente no Brasil, né? Este processo ele se intensificou no Brasil nas últimas 2 décadas, onde você jogou essa coisa de esquerda e direita, né? Que serve ao mesmo chefe, né? Que é o mundo liberal, né? O Enéas falava sobre isso, né? O Enéas falava sobre o liberalismo como os dois lados da mesma moeda, né? Por que dois lados da mesma moeda? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso no meu canal, mas para explicar de um modo bem simples, é o seguinte: você joga uma moeda para cima, tá? Vai cair um dos dois lados, tá? Agora, não importa qual dos dois lados caia, a moeda vai ser sempre a mesma. É sempre a mesma moeda. Que é o negócio do liberal na economia e liberal nos costumes, que é um lado do sistema liberal, e o liberal na economia e conservador nos costumes, que é o outro lado do sistema liberal. Independentemente de qual lado tu escolha, tu vai cair no mundo liberal. Tá? Então, a moeda é a mesma, mas ela tem duas faces. Tá? E é assim que funciona o sistema dialético liberal. Tá? O mundo liberal ele opera numa dialética própria dessas oposições entre esquerda e direita dentro do limite do mundo liberal, que é a moeda. Tá? O comunismo opera também uma dialética, também não há como fugir da dialética, mas a dialética do mundo comunista é uma dialética interna que ocorre dentro do partido. Tá? O fascismo também é uma dialética, tem uma dialética interna também. A teocracia também tem dialética, não há como fugir do mundo dialético. Tá? Mas o mundo liberal ele meio que te passa a ideia de que tu é livre. Tá? Só que na verdade tu não é livre. Tu não pode escolher jogar outra moeda. A moeda que tu vai jogar é sempre a mesma. Tu pode escolher o lado da moeda. Mas os fundamentos da coisa toda você nunca vai mudar. Tá? Então você não é livre pra mudar esse tipo de coisa. Depois que eu comecei a estudar um pouco sobre isso, sabe, eu sempre tive um interesse mais teórico, não sou essas coisas de política partidária, eu acho uma merda, acho um saco, né? Mas eu sou um cara mais teórico, né? E quando eu comecei a ler a teorias e tal sobre isso, eu comecei a ver a sociedade aberta, esse conceito filosófico de sociedade aberta, de um modo muito mais crítico. Tá? Antes eu achava ótimo, pô, maravilhoso, liberdade de expressão, não sei o que e tal. Hoje eu já olho e eu vejo assim, cara, a liberdade de expressão existe porque é do interesse corporativo que exista. Porque através da liberdade de expressão você consegue gerar os grupos minoritários que vão dividir a sociedade para continuar te explorando do modo mais eficiente possível, tá? Então, assim, entenda que a sociedade aberta, ela só existe porque há um interesse de grandes grupos para que ela exista. Porque, e qual é que é o interesse dos grandes grupos? Esses grupos precisam que exista a sociedade aberta, porque a sociedade aberta é o local aonde eles vivem. Tá? E se a sociedade se fechar, eles não vão ter mais local onde morar e eles vão ser exterminados, completamente exterminados. Então, eles veem como uma grande ameaça para eles, né, essas sociedades secretas iluministas, pós-iluministas. Tocou meu celular aqui, peraí. Eles veem a sociedade fechada como uma grande ameaça, tá? Deixa eu parar, tá? Outra coisa que eu vejo, assim, sobre a sociedade aberta é que a sociedade aberta ela é um ambiente único. Parando para pensar, a sociedade aberta ela é um arranjo social único na qual a casta dos comerciantes consegue dominar tudo. É o único modelo de organização social humana em que a casta dos comerciantes ela domina tudo. Em todos os outros modelos, tanto o modelo fascista, quanto o modelo comunista, quanto o modelo teocrático, quanto o modelo da monarquia absolutista,
Em todos esses modelos, cara, a casta dos comerciantes não manda nada. Tá? O único lugar onde a casta dos comerciantes manda é a sociedade aberta. E esses caras, eles são muito bons em fazer o que eles fazem, tá? E eles, eu tenho certeza absoluta que tudo que eu tô falando aqui, eles já sabem e já sabem há muitos anos, tá? Por isso que existe um sistema de propaganda tão grande para te fazer acreditar em valores democráticos e tal, e tal, e tal, e tal. O que mais que eu tenho aqui? Tá, a crise da sociedade aberta. Olha só, como eu sou um filósofo. Que merda, né? Oh, eu sou um filósofo. Oh, mano, eu sou um filósofo. Eu acho assim muito arrogante falar isso. Eu acho que o cara tem que. O cara tem que ter um. O cara tem que acreditar muito. O cara tem que acreditar muito em si mesmo pra chegar assim, oh, eu sou um filósofo. Oh, meu nome é Homero, eu sou um filósofo. Não, cara, eu sou um cara que estuda filosofia, tá? E como eu estudo filosofia, uma das coisas de quem estuda filosofia é um negócio chamado análise de conjuntura, tá? Então você pode, se você tiver um pouco mais de inteligência, que não é muito meu caso, mas você pode fazer análise de conjuntura e tal. E como eu sou um filósofo, eu não vou conseguir, cara. Vamos tentar sério aqui. Então, como eu sou um filósofo, então eu sou um filósofo, tá? Eu analisei tudo isso, cara, e eu tenho aqui duas coisas aqui que eu preciso falar, tá? Que essa é a minha opinião sobre o assunto, tá? E que eu vou ajudar os caras da sociedade aberta a recuperar o controle, tá? Então, tá aí, eu deveria vender isso pra eles, mas como eu não conheço nenhum Illuminati, então... Né, então eu vou te dar aqui a real, assim, como... Porque assim, o mundo da sociedade aberta, ele tá em crise, tá? Tá em crise desde o começo dos anos 2000, mais ou menos. E essa crise, ela tem, na minha opinião, na minha análise, ela tem dois principais problemas, tá? Ela vem de dois principais problemas, que eu vou te contar aqui. Se você for um Illuminati, um cara da sociedade secreta aí do YouTube, do Google, que tá monitorando o que eu falo, porque você já viu as palavras-chave que eu falei, o algoritmo já te denunciou e você tá ouvindo o que eu estou falando. Converse com o seu chefe, tá? E diga pra ele essas coisas que eu vou te dizer aqui, que eu vou salvar a sociedade aberta aqui. Então, assim, ó, a sociedade aberta, ela tem dois problemas do mundo contemporâneo, tá? O primeiro problema, tá, a ser superado é o seguinte, é a perda do controle dos fluxos de informação, tá? Este é um problema que surgiu recentemente, tá? Antigamente, esses caras que controlavam a sociedade aberta, eles tinham um nível de controle praticamente absoluto dentro da mídia. Então, eles mandavam a pauta lá e os caras, tanto da direita quanto da esquerda, replicavam aquela pauta que eles mandavam. Só que hoje isso não existe. Tá? Isso não existe mais tanto. Eles perderam o controle dos fluxos de informação do mundo ocidental, tá? da infosfera ocidental. Coisa que, por exemplo, a Rússia não perdeu, né? A Rússia é um modelo de sociedade fechada, eles têm controle completo da mídia. A China também, controle completo da mídia. Das informações, na verdade, nem da mídia, das informações. Cara, eu vou ter que fechar uma janela aqui que tá um frio enorme aqui, peraí. Tá. Então é o seguinte. Ah, que frio, cara. Eu tava falando, tá, vamos voltar aqui. Então eles perderam o controle vocês perderam o controle dos fluxos de informação, tá? Antigamente vocês tinham o controle do fluxo de informação, por quê? Porque vocês comandavam a grande mídia, tá? Hoje vocês não comandam mais e a grande mídia ela veio perdendo muito o valor dela, tá? Agora, qual é a causa do problema? Eu anotei aqui. A causa do problema, na verdade, não foi culpa de vocês, tá? Vocês não têm culpa nenhuma disso, tá? A causa do problema, cara, é um avanço tecnológico da humanidade. As tecnologias permitiram que a informação que antes era centralizada na mão de vocês, essa informação começou a ser descentralizada por causa do avanço tecnológico, tá? E em um mundo livre, né? Porque assim, ó, a tecnologia na Rússia, ela também evoluiu, tá? Na China também evoluiu a tecnologia de rede social.
Só que lá não é um país livre. Tá? E aqui, no país, no mundo ocidental que vocês comandam, a gente meio que tem uma certa liberdade, tá? Que vocês deram para favorecer os grupos minoritários que vocês precisam para sustentar vocês como donos do mundo, tá? Então acontece o seguinte, cara, por causa desse avanço tecnológico, isso é muito interessante porque tem um filósofo francês, né, que eu já falei sobre ele, que é o Jacques Ellul, que é um filósofo anarquista cristão. Ele via a sociedade tecnológica como um problema. Ele falava que a sociedade tecnológica ia afundar o ser humano, né? Ele tinha uma visão bem negativa com relação à sociedade tecnológica. Mas no caso das redes sociais e tecnologia de comunicação e informação, o avanço tecnológico meio que acabou libertando a humanidade do controle que vocês tinham antigamente. E agora vocês não têm mais esse controle, tá? Então esse é o primeiro e talvez um dos principais problemas que vocês têm que resolver se vocês quiserem recuperar o controle do mundo ocidental e de todo o resto do mundo, tá? Eu escrevi aqui a solução. Tá? A solução é bem simples, né? Vocês têm que retomar o controle dos fluxos de informação. Ainda que a solução seja simples, ela não é uma coisa fácil de ser feita. Tá? Por quê? Porque vocês forçarem a censura muito diretamente, as pessoas, o gado que vocês comandam, ele vai se rebelar e vai começar a ficar brabo com vocês. Tá? Então vocês não podem fazer isso. Então vocês precisam retomar o controle, mas é difícil retomar o controle em um mundo livre. Tá? E vocês não podem abrir mão da liberdade por causa dos direitos humanos e tal e tal. Então, assim, é possível para vocês retomarem o controle dos fluxos de informação? Eu acho que é, tá? Só que eu acho que esse é um processo que ele não é um processo que vocês vão conseguir fazer de uma maneira muito rápida. Eu acho que para vocês fazerem isso, vocês precisam fazer isso de um modo, por assim dizer, vocês precisam ferver o sapo na panela, né? Você pode ter que ir fazendo aos pouquinhos, tá? Então o que vocês têm que fazer é o seguinte: vocês têm que lentamente, muito discretamente, vocês têm que fazer isso lentamente através de rede social. Você tem que reduzir o alcance de pessoas que falam contra a base moral do sistema da sociedade aberta, tá? Então você pega aí pessoas que vocês acreditam, e isso aí vocês vão ter que ter alguém para fazer isso, para fazer essa análise. Pessoas que vocês identificam como pessoas que são contra a sociedade aberta, vocês vão reduzindo o alcance desses caras aos poucos, sem que as pessoas percebam. Vocês vão fazer isso de um modo usando algoritmos, tá? E os algoritmos dessas redes sociais, eles precisam ser ocultos para que ninguém entenda o que vocês estão fazendo, tá bom? Junto com isso, vocês têm que começar a impulsionar pessoas que defendam um mundo aberto, que defendam uma sociedade aberta. E isso tem que ser feito aos poucos, tá? Para não ficar muito na cara, para as pessoas não desconfiarem, tá? O que eu escrevi aqui? Cancelamento como arma de guerra. Isso aqui é bem interessante, ó. Se tem alguém, olha só, se tem alguém que vocês não gostam, que vocês acreditam que seja contra a pauta moral da sociedade aberta, você tem que monitorar essa pessoa, tá? E através do monitoramento dessa pessoa, você vai cuidando do que a pessoa fala, e uma hora todo mundo fala uma bobagem, uma hora todo mundo fala uma besteira, uma hora todo mundo fala alguma coisa fora de contexto. E quando essa pessoa fala algo fora de contexto, aí você tem que usar os algoritmos para manipular as pessoas e cancelar aquela pessoa, né? O cancelamento, se vocês quiserem retomar o controle, ele tem que ser usado como uma arma de guerra, tá? Vocês fizeram muito bem isso com o Monark, né? O Monark tava ali há muito tempo já enchendo o saco, né? Liberdade de expressão, não sei o que e tal. Aí vocês ficaram cuidando ali, tá? Quando o Monark falou aquela merda lá, que ele se equivocou, daí vocês cancelaram, tá? Isso que vocês fizeram com o Monark, vocês precisam fazer com todo mundo que seja inimigo da sociedade aberta. Inimigo das sociedades secretas que vocês fazem parte, inimigo dos grupos religiosos que vocês fazem parte. Então este é o modo que você vai tentar recuperar o controle dos fluxos de informação. Então você vai reduzindo o alcance das pessoas e você vai reduzindo o alcance das pessoas que você não gosta e aumentando o alcance das pessoas que você gosta e cancelando pessoas que é difícil retirar o alcance, tá bom? Então é mais ou menos por aí.
Esse é o primeiro ponto, né? Então, o problema é a perda dos fluxos de informação. A causa não é culpa de vocês, a causa é o avanço tecnológico da humanidade. E a solução é você ir gradualmente removendo a liberdade de expressão de pessoas que não concordam com a sociedade aberta. Tá aí a primeira dica. Segundo ponto aqui, que esse é um segundo ponto bem interessante também para você que controla o mundo, que é o seguinte, né? Esse é o segundo problema que faz com que a sociedade aberta esteja em crise, que é a perda da eficiência econômica ocidental. Hoje em dia, a China ela consegue fazer os mesmos produtos de um modo mais barato. Tá? Exatamente os mesmos produtos. Tá? Não é um produto pior, é o mesmo produto. Inclusive, muitas vezes as roupas de marca que tu compra, elas são feitas na China, na mesma fábrica onde são feitas as falsificações daquela roupa de marca. Tá? Então é um negócio assim que é o mesmo produto. Tá? Agora, por que o chinês consegue fazer um produto mais barato que você da sociedade aberta? Tá? Por quê? Tá? Porque o chinês, e essa é a causa do problema, tá? O chinês ele não respeita os direitos humanos. Tá? A sociedade aberta ela é uma sociedade que precisa dos direitos humanos para existir. Tá? E isso é talvez uma das partes mais importantes, meu querido Illuminati, que você tem que ouvir e entender. Direitos humanos, presta atenção, direitos humanos reduzem a eficiência econômica de um país. Tá bom? De novo, direitos humanos reduzem a eficiência econômica de um país. Quanto mais direitos humanos, menos eficiência econômica. Né? Então pega, por exemplo, a indústria ocidental, europeia ou americana. Lá você tem que pagar um salário mínimo pro cara. No mundo em que vocês vivem, vocês pagam um salário mínimo pro cara. Tá? Isso são direitos humanos. Respeito a você não escravizar o próximo. Agora, o chinês ele não tem isso de direitos humanos. O chinês ele escraviza o próprio povo e manda os caras trabalhar, que os caras morrem de depressão com 20, 30 e poucos anos. Tá? De tanto trabalhar. Tá? Trabalha até o infinito. Né? O chinês também não respeita o meio ambiente, o chinês não respeita um monte de coisa, né? Que vocês respeitam, tá? E vocês respeitam por quê? Porque é aquilo que eu falei, que vocês precisam defender direitos humanos, porque os direitos humanos dão a pauta moral que vocês precisam para vocês se manterem como os donos do mundo ocidental. Tá bom? Então de novo, né? Vamos recapitular. A gente tem uma perda de eficiência econômica ocidental do grupo da sociedade aberta, tá? E essa perda da eficiência econômica, ela se deve, na minha opinião, aos direitos humanos. E a sociedade aberta, ela não pode abrir mão dos direitos humanos. Então é um negócio extremamente difícil, extremamente complicado de resolver. E essa solução, cara, é muito difícil, cara. E a solução que eu tenho, que eu acho que eu até já comentei sobre isso, é criar um boicote para países que não respeitem os direitos humanos. No fim das contas, acho que o Soros falava sobre isso também. O Soros tinha uma política de não negociar com a China, né? Que ele fala no canal dele lá da Open Society. Por quê? Porque quando você compra da China ou de um país desses que não respeita direitos humanos, você está fortalecendo o país. Você está dizendo, olha, continue produzindo deste modo, porque este modo é o modo bom. Que é o modo que o produto é mais barato. E o modo que você pode fazer, então, seria fazer um boicote a esse tipo de país que não respeita direitos humanos. Tá? Eu vejo que vocês já começaram a fazer isso. Né? Com a Rússia, por exemplo, é isso. Né? Vocês estão removendo a Rússia dos mercados ocidentais, principalmente do mercado europeu. Porque a Rússia não respeita os direitos humanos. E eu acho que também, no fim das contas, é o que está acontecendo com a China. Tá? Quando vocês largaram o vírus lá, tá? Vocês tentaram fechar a economia deles, né? Tentaram parar a economia deles, tá? O que é uma solução até, de fato, meio provisória. Não sei se é uma solução definitiva, tá? Não sei quem que organizou isso aí, mas é isso, né? Então, olha só, não tem como vocês abrir mão dos direitos humanos. Porque se abrir mão dos direitos humanos, vocês vão ser exterminados, tá? Não tem como abrir mão porque é a base da sociedade aberta, tá?
como não tem como vocês abrir mão disso, dos direitos humanos, a única coisa que vocês podem fazer é boicotar os países de sociedade fechada, que são mais competitivos que vocês. Tá? Então você boicote a Rússia, que é a potência energética, e boicote a China, que é a potência industrial, usando a política dos direitos humanos como pretexto para boicotar esse pessoal. Tá? É isso que eu acho que tem que ser feito. O fim da era globalizada. Tá? Eu acho assim, isso aqui não é um problema, mas isso aqui eu acho que é uma característica do mundo, tá? A globalização no passado era vista como, por vocês, da sociedade aberta, como um processo na qual seria benéfico para vocês, porque vocês iam expandir o poder de vocês, né? Então, vocês começaram a ganhar dinheiro, começaram a ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, tá? Entretanto, a globalização, ela tem um aspecto muito negativo, tá? Que ela é o fortalecimento dos países de sociedade fechada, né? Daí a gente volta no negócio da Rússia e da China, né? Então, o mercado de energia, quando ele é globalizado, ele favorece a Rússia, tá? O mercado de indústria, quando ele é globalizado, ele favorece a China, tá? Porque a China não tem direitos humanos, é aquela toda coisa que eu falei para vocês, tá? Então é preciso que vocês encerrem o processo de globalização. E eu acho que, no fim das contas, o mundo que a gente vive, ele está caminhando por um processo de antiglobalização. E eu acho que o florescimento dos nacionalismos, eu acho que ele está muito ligado com isso. Não sei se isso é obra de vocês, tá? Mas entendam que vocês precisam terminar com a globalização para vocês continuarem existindo. Se vocês não fizerem isso, cedo ou tarde, a China vai estar muito grande, a Rússia vai estar muito grande, e daí já era. Daí é um ponto que você não consegue voltar mais, né? Ainda dá para recuperar, mas é difícil, é complicado. Fim das dicas. É o seguinte, para finalizar aqui, deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Tá, 40 e poucos minutos, quase 50. Eu vou te dar assim, ó, agora como isso aqui é o final da série, tá? Eu vou te dar mais ou menos a minha opinião sobre as sociedades abertas, tá? E eu vejo assim, cara, a sociedade aberta, ela tem problemas, tá? E esses problemas foram explicitados nos 2 últimos episódios e tal. Um dos problemas, por exemplo, só pra recapitular, é que eles te empurram uma pauta antinatural na tua cabeça o tempo inteiro pra te afastar de Deus, né? Pra te afastar do naturalismo de Deus, né? Do negócio de Deus. E ok, a sociedade aberta, ela tem problemas, é claro que ela tem. Só que é o seguinte, cara, qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa? Né? Talvez a sociedade aberta, ela seja o melhor modelo para você ter liberdade de expressão. Eu acho que não existe nenhum modelo social que te dê mais liberdade de expressão que a sociedade aberta. Entretanto, aqui a gente volta ao Platão, que a gente falou sobre o Platão no episódio passado. A política, num ponto de vista teórico, ela não é sobre liberdade. Ela não é sobre liberdade. Para o Platão, a política, ela é sobre justiça. Sobre qual modelo de organização humano é o modelo mais capaz de trazer a justiça. E aí, cara, eu pensei sobre isso, cara, eu não tenho resposta. Não tenho resposta. Né? Porque a sociedade aberta, ela gera uma série de injustiças, tá? Entretanto, como você tem liberdade de expressão, cara, a liberdade de expressão, ela é algo que leva também à justiça, né? A gente pega, por exemplo, na China, volta e meia tem uns escândalos lá de uns caras do Partido Comunista que abusam de ginasta, essas coisas todas. Tenista, não sei o que. As mulheres denunciam, cara, e quem se ferra são elas, tá ligado? E isso vale pra inúmeras outras coisas. O médico que denunciou a pandemia lá, cara, também se ferrou, tá? Então, nesse caso, meio que não se fez justiça, tá? Então, talvez a liberdade de expressão seja importante para você ter justiça, né? Mas talvez, ao mesmo tempo, e aí que eu não tenho conclusão, talvez a sociedade aberta não seja o modelo
de organização onde mais se tem a justiça. Né? Se o Platão está correto, e aí vai na tua capacidade de acreditar no Platão. Se o Platão está correto, então não é. Tá? O modelo platônico é o modelo do rei filósofo escorado por uma junta militar que controla todo o povo. Tá? Que seria mais ou menos o modelo que o Karl Popper dizia que é o modelo fascista. Que diz que o Karl Popper achava que o modelo platônico era um modelo que o fascismo se inspirou no modelo platônico. Né? Não sei, cara. Às vezes eu acho que talvez uma teocracia conseguiria trazer mais justiça que uma democracia. Né? Talvez uma teocracia traga mais justiça que o fascismo. Não sei. Então, assim, apesar de eu ser um cara crítico do modelo da sociedade aberta, eu vejo que esse modelo filosófico, ele te dá bastante liberdade de expressão. Tá? E a liberdade de expressão é algo importante para que você tenha justiça, mas isso não quer dizer que a sociedade aberta ela é um modelo justo, que ela é um modelo que traz justiça para ti. Né? Então a pergunta que tu tem que se fazer é o seguinte, cara, será que a sociedade aberta ela traz a justiça melhor que os outros modelos, cara? Eu não sei, cara. Sinceramente, Então, então é isso, cara. Esse é o episódio de hoje, tá? Terminar o episódio aqui de um modo assim, meio sem te dar conclusão nenhuma, né? Mas acho que é importante, assim, às vezes é importante você nem chegar à conclusão, cara. Às vezes o trabalho filosófico, talvez o mais importante do trabalho filosófico não é achar uma resposta, mas assim, entender e construir boas perguntas, né? Que no fim das contas é essa pergunta que eu tô te dizendo. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, cara. Será que o modelo de sociedade aberta, de todos os modelos que existe, ele é o modelo que mais traz a justiça pro país, cara? Eu já pensei também sobre juristocracia. Juristocracia também já não. Porque se tu quer justiça, você deveria botar um juiz. Só que o juiz é parcial, também já não dá, entendeu? Então nenhuma juristocracia, que nem a gente vive hoje no Brasil, isso também não traz justiça. A juristocracia, pelo contrário. A juristocracia, ela traz injustiça. Olha quanta gente que era corrupto que foi solto pelo Supremo. Né? Que seria, em teoria, os caras que trazem a justiça. Então, nem no modelo juristocrata você teria a justiça. Bom, não sei. Né? Muito obrigado quem ouviu até aqui. Um abraço a todos e falou! Você já ouviu o Molchat Doma? Molchat Doma ou Malchat Dama, que eu acho que é o modo que se pronuncia em russo, é uma banda de post-punk da Bielorrússia. Sim, exatamente o que você pensou, ouvinte. O país do absolute ditador Alexander Lukashenko. Molchat Doma, que significa Casas São Silenciosas, é um trio formado em 2017 pelo vocalista, agora é difícil falar o nome dos caras, Igor Shkutko, pelo guitarrista Roman Komogortsev e pelo baixista Pavel Kozlov. A banda possui um viés artístico muito interessante, com sons reflexivos, onde é feita uma mistura muito bem balanceada entre rock, sintetizadores e crises existenciais. O que mais me agrada, particularmente, em Molchat Doma, talvez sejam os arranjos de baixos feitos por Pavel Kozlov. É um baixo muito bem pensado e limpo que faz com que o seu cérebro entre bastante na vibe existencialista da banda. É muito bom o baixo do Molchat Doma. O baixo de Molchat Doma é uma obra de arte, cara. É fantástico. A banda possui um viés artístico relativamente único, onde, por exemplo, algumas letras são inspiradas no trabalho do poeta russo Boris Rizzi.
Eu devo estar pronunciando tudo errado. Boris Rize é considerado pela crítica internacional como talvez o maior poeta russo contemporâneo e é visto como o último grande poeta soviético. Boris Rize nasceu em 1974 e morreu em 2001 após conseguir ter sucesso em sua tentativa de suicídio. Ele tentou várias vezes suicídio ao longo da vida e conseguiu finalmente aos 26 anos de idade. A música Sudno, da banda Malcha Doma, é inspirada em um poema de Rize sobre tentativas falhas de suicídio que o levaram ao hospital várias vezes. Rize combina muito com o Malcha Doma porque ambos os estilos artísticos, tanto da poesia de Rize quanto da música de Malcha Doma, remetem a uma tristeza e falta de esperança muito grande em um futuro valoroso ao humano. A falta de esperança desses dois aí, do Rize e do Malcha Doma, é algo artisticamente muito interessante. Caso você não conheça, vale a pena ouvir as músicas que, apesar de tristes, são algo de um valor artístico altíssimo. Algo realmente único em um mundo onde cada vez é mais rara a criatividade, onde cada vez mais as pessoas não criam, mas sim copiam. Escutem Malcha Doma.